Você quer aprender algo novo? Abre a IA, faz perguntas, lê o que ela te respondeu e fecha. Depois disso, você acredita ter aprendido, mas a verdade é que você não aprendeu. Você consumiu. Existe uma diferença entre usar a inteligência artificial para, de fato, aprender e para pensar menos. Usar ela para pensar menos ao longo do tempo é o que vai separar quem, de fato, desenvolve habilidades e capacidades de quem simplesmente acredita ter desenvolvido algum tipo de competência. Olá, eu me chamo Débora Vieira, sou mestre e doutoranda em educação e neste vídeo eu vou te ensinar como você pode usar a inteligência artificial em 3 passos para conseguir aprender de verdade sem abrir mão do seu intelecto. Vamos lá? Vocês estão vendo aqui na tela uma conversa nova, zerada, com o Claude. Aqui eu vou mostrar a vocês como que vocês podem desenvolver um diálogo com a inteligência artificial de modo que, de fato, você consiga aprender algo. Mas antes da gente seguir e de eu colocar aqui na tela os primeiros passos, eu preciso te dizer que para você aprender, você precisa passar por 3 etapas mínimas. E, geralmente, as pessoas que utilizam o IA para aprender algo novo param na primeira. O que isso significa? A primeira, você precisa aprender o conceito, então você precisa ter uma explicação sobre aquilo. Mas, na segunda etapa, você precisa trazer aquele conceito para a sua realidade, para suas próprias palavras, e na terceira etapa você precisa ver uma aplicação prática daquilo. Você precisa, de fato, conseguir consolidar aquilo com base nas suas experiências reais para que você consiga aplicar aquilo para frente e adaptar quando necessário. Então, a gente vai colocar aqui, e uma primeira pergunta que a gente precisa fazer para a inteligência artificial, então, seria justamente sobre explicar o conceito. E aí eu vou escrever aqui, por exemplo, ó, explica o conceito de autorregulação da aprendizagem como se eu nunca tivesse ouvido falar. Vamos lá. Você vai ver que ele vai buscar e ele vai trazer uma resposta dentro disso que eu estou falando. Eu nunca ouvi falar desse conceito. É importante que toda vez que você vá aprender algo novo, ainda que você já tenha ouvido em algum momento falar daquilo, mas é importante que você traga esse adendo, essa observação tipo, nunca ouvi falar, para ele poder trazer o mais completo possível para você. Agora é o momento que você vai ler a resposta, você vai olhar aquilo que ele te devolveu e vai ver que aqui não há um erro nisso. Aqui é a forma mais básica, mas é justamente a questão não parar nesse ponto, explorar mais. Então vamos lá. Ele trouxe aqui algumas explicações, então ele já trouxe até mesmo aqui, ó, um exemplo, tá vendo? Pense assim, imagine 2 pessoas, e eu gosto particularmente dessa IA, do Claude, porque eu acho que geralmente vem mais completas respostas, vem um pouco mais elaboradas. É claro também que apesar de ter iniciado uma conversa nova, já é um modelo, né? Já é um chat que eu utilizo para outras coisas, então tem essa influência, acaba pegando um pouco de outras conversas também. E aí você tem que ler aqui a resposta, você vai olhar, você vai ver que ele vai falar aqui muitas outras coisas que são coisas relacionadas justamente ao conteúdo que você está pedindo, mas você não pode parar. Aí você vê que aqui mesmo ele já traz para você isso aqui, a especificidade do Claude. Quer que eu aprofunde alguma das 3 fases ou nas estratégias específicas da literatura, que a literatura associa cada uma delas? Então, o que você vai fazer antes de seguir? Você vai colocar assim, com suas palavras. Eu entendi assim. Autorregulação da aprendizagem é o monitoramento que o próprio aluno faz do seu processo de aprender. Então, vamos lá. Você tá, primeiro, vendo a explicação que ele te dá. E no segundo passo, você vai trazer aqui para as suas próprias palavras. E aqui é uma virada de chave, porque ao invés de você pedir para a IA te poupar pensamento, você está
exercitando aquilo que você entendeu. Depois, você vai escrever assim, ó, embaixo. O meu raciocínio está incompleto ou impreciso. E você vai perguntar para a inteligência artificial. É claro que aqui a gente está fazendo, né, um ao vivo praticamente, então eu não estou fazendo, esperando e o tempo de resposta e tudo mais. Então, assim, eu escrevi de forma bem breve, mas o ideal é que você explore, que você não escreva só com uma frase, é que você escreva mais coisas a respeito daquilo que você entendeu. Então, você precisa ler e escrever, como se você conseguisse explicar tudo ali, toda a teoria de outra forma, mas sem pegar cola, obviamente, naquilo que ele já escreveu, justamente para você conseguir ter esse esforço cognitivo e explicar com as suas próprias palavras. Vamos lá ver o que ele nos trouxe aqui, ó. Está incompleto. Você pegou uma parte real do conceito, mas não o conceito inteiro. Então, ele vai trazendo, ó, o monitoramento é uma parte da autorregulação. E, de fato, é. Não toda a autorregulação, porque ela tem outras fases e ele mesmo já tinha colocado acima as outras 3 fases desse momento e perguntou se eu queria explicação. Então, ele vai falar que o que vem antes do monitoramento, o que vem depois do monitoramento, e já traz aqui um pouco também, um autor, ele trouxe ali e colocou. Aí, por fim, no fim ele diz, né, uma forma de testar se uma definição está completa, ela precisa explicar não só o aluno percebe que está indo, mas também o aluno decide o que fazer com essa percepção. Isso ele está falando a respeito de autorregulação. E aí nós vamos para o terceiro passo. O que a gente precisa fazer como um próximo passo para, de fato, conseguir aprender? É claro que aqui, na fase 1, dá para a gente explorar muito mais. Nessa fase 2, dá para explorar muito mais. Mas, para ser rápido e objetivo, eu estou te falando aí já as 3 fases de forma, dando sequência, sem nenhuma outra interação com a inteligência artificial. Então, vamos lá. Na terceira fase, o que a gente tem que falar? Crie 3 situações, podem ser mais situações, obviamente, do meu dia a dia profissional, onde esse conceito aparece. Não me dê a resposta. Aí depois a gente coloca, ó, só a resposta, vírgula, só a situação eu quero identificar sozinha. O que isso quer dizer? Eu estou pedindo para ele trazer exemplos do meu cotidiano de quando eu tenho esse processo de autorregulação da aprendizagem. E mesmo eu tendo errado lá em cima, né, porque eu coloquei muito breve a definição, eu estou pedindo para ele não me dizer. Eu preciso olhar e conseguir identificar onde acontece essa autorregulação. De repente, quais fases da autorregulação está acontecendo em cada uma das situações que ele for me apresentar. Então, aqui ele vai trazer, ó, situação 1. Exemplo, você está escrevendo um capítulo da sua tese na metade da manhã, percebe que já reescreveu o mesmo parágrafo 3 vezes sem avançar. Você para, relê o que escreveu e decide mudar a abordagem. Em vez de tentar redigir a versão final direto, começa a esboçar em tópicos soltos antes de voltar à prosa. Então, você vê que ele já colocou aqui algumas situações que ele pode, que eu posso identificar. Como eu falei para vocês, ele traz, obviamente, aqui, né, exemplos de coisas que são, de fato, do meu cotidiano, porque já é uma IA que eu uso. Tanto que ele colocou aqui, ó, o exemplo da tese, ele colocou o exemplo do Instagram, ele colocou o exemplo da equipe pedagógica da Hawk Pro. Então, ele coloca algumas coisas aqui já para eu conseguir identificar nas minhas situações cotidianas onde acontece a autorregulação ou não, ou que fase da autorregulação está ocorrendo em cada uma dessas situações. Você pode ver que ao final ele bota assim, ó, quer tentar identificar as 3 fases? Então, assim, antes de ele comentar o que eu vou falar, então, assim, você vê que ele já está falando das 3 fases. Ele pegou o conceito, trouxe para o exemplo real e fez com que eu conseguisse identificar e olhar isso aqui. Então, a gente tem aqui 3 formas de utilizar a inteligência artificial para aprender algo novo sem abrir mão do nosso intelecto, sem delegar o nosso processo de pensar. A gente vai conseguir aprender e aplicar. E o que você precisa fazer nesse processo? Você precisa justamente seguir
como se fosse um passo a passo. Você quer aprender algo, você vai lá, pede uma explicação à inteligência artificial como um ponto de partida e não como destino final. Não, você não tem que ler, fechar e achar que aprendeu aquilo. Depois, você começa a pedir feedbacks daquilo que você elaborou, do seu raciocínio, do que você montou a partir daquela explicação que a inteligência artificial te deu. Eu estou me referindo à inteligência artificial, aqui eu estou usando o Claude, mas você pode usar GPT, Gemini, qualquer um outro. Então, por isso que eu estou me referindo assim, e em todos eles você pode e deve fazer esse processo. Por fim, você pede que ele traga para você situações que são do seu cotidiano sem resposta, mas que você consiga ver a aplicação prática daquele conceito, que você consiga ver a aplicação prática daquilo que você está tentando aprender. Aqui eu fiz de um conceito que obviamente seria, né, dá para adaptar e dá para a gente pensar muito bem, mesmo se eu não pedisse a ele exemplos de situações. A autorregulação da aprendizagem, a aprendizagem acontece a todo momento, então a gente ainda consegue pensar, mas de repente você vai ter um conceito muito mais abstrato, que tenha muito mais dificuldade de olhar para o seu cotidiano, de olhar para a sua prática diária profissional ou de aprendizagem mesmo e ver a aplicação daquilo, e ele vai poder te ajudar nisso. Aqui a gente não tem uma fórmula secreta. Aqui a gente tem 3 passos que podem contribuir. Lembrando que a aprendizagem, a gente precisa de revisão, a gente precisa de prática, tudo isso para poder conseguir, de fato, fazer com que essa informação se torne um conhecimento. Não é um prompt que vai salvar sua aprendizagem. Não é você simplesmente pegar ali, escrever e achar que tá bom. É a sua postura perante o aprendizado. Então, todas as vezes que você quiser aprender algo, você precisa ter a sensação e garantir que o seu cérebro está, de fato, trabalhando, que o seu cérebro está, de fato, fazendo algo. Você não tem que ficar ali passivo esperando a inteligência artificial trabalhar por você quando você quer desenvolver uma habilidade, uma capacidade. A inteligência artificial, ela pode ser maravilhosa para ajudar a gente a otimizar o nosso aprendizado e aprender coisas de forma cada vez mais prática. Mas, lembrando que aprender a aprender é o nosso novo superpoder e, de fato, é o que vai nos diferenciar no futuro, é aquilo que vai nos manter relevante, a nossa capacidade de adaptação. Então, se você souber e se você usar a inteligência artificial para potencializar aquilo que você já tem de habilidades e capacidades e conseguir desenvolver novas ainda com esse uso, cada vez melhor você será. E isso vai diferenciar. Quem usa a inteligência artificial de forma passivo no futuro será. Não terá escolha, vai ter que aceitar aquilo que lhe é ofertado. Se você usar de forma ativa, crítica e consciente, você com toda certeza vai se destacar. É isso, eu espero que você tenha gostado desse estilo de vídeo. E se você gostou, me diz aqui que eu trago mais vídeos com exemplos práticos, aplicações práticas para a gente fazer aqui no canal. Até a próxima!